Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula sobre transformações diagonalizáveis. Nessa aula de hoje a gente vai terminar o assunto para a nossa terceira prova e iniciar também uma aula de revisão. Né? Na próxima aula a gente completa essa aula de revisão. Muito bem, na aula passada a gente chegou à definição do que é uma transformação diagonalizável. É uma transformação que você pode achar uma base para o seu espaço vetorial formada por autovetores da sua transformação. Né? Então você tem aqui uma transformação linear. A gente diz que ela é... Deixa eu só colocar em tela cheia. A gente diz que ela é diagonalizável se existe uma base do seu espaço vetorial V formada por autovetores da sua transformação. Bom, eu vou iniciar essa aula com um teorema que caracteriza completamente quando que uma transformação linear ela será diagonalizável. Então vamos lá. Ela será diagonalizável, o teorema diz, quando as seguintes duas condições forem satisfeitas ao mesmo tempo. O polinômio característico de T tem todas as suas raízes reais e a multiplicidade algébrica de cada alto valor, lambda, é igual à dimensão de V lambda. Então vamos lá traduzir isso aqui. Né? Multiplicidade algébrica, lembra que aqui é a multiplicidade algébrica, é o número de vezes que um alto valor aparece como raiz no polinômio característico, certo? Então, para que a sua transformação seja diagonalizável, a multiplicidade algébrica tem que ser igual à dimensão de V lambda. Lembra que V lambda a gente denotou como sendo o subespaço vetorial dos autovetores do alto valor lambda. A dimensão desse subespaço vetorial a gente chamou de dimensão geométrica. Então eu poderia dizer que esse item aqui seria a multiplicidade algébrica de cada alto valor lambda de t é igual à multiplicidade geométrica de lambda, certo? Então essa transformação ela é diagonalizável somente se essas duas condições forem satisfeitas. Muito bem, vamos lá, vamos trabalhar vários exemplos em cima desse teorema, tá? Considere T uma transformação linear de R2 para R2, da forma txy é igual a essa expressão. E vamos estudar se essa transformação ela é diagonalizável. Então, vamos lá. Primeira coisa é calcular o polinômio característico. Né? Porque o teorema diz o quê? Para ser diagonalizável, o polinômio característico tem que ter todas as suas raízes reais. Tá? Uma vez que você calculou as raízes desse polinômio, você tem que avaliar o número de vezes que essas raízes, que esses autovalores aparecem como raiz do seu polinômio. Né? E depois você tem que avaliar a dimensão algébrica e depois você tem que avaliar a dimensão geométrica, ou seja, a dimensão dos subespaços vetoriais formados pelos autovetores de cada autovalor. E comparar esses dois números e ver se eles batem. Se baterem, a sua transformação é diagonalizável. Caso contrário, não é diagonalizável. Então a primeira coisa que você faz é calcular o polinômio característico. Eu tenho uma transformação, o polinômio característico, ele é calculado tomando, por exemplo, a base canônica, representa a transformação na base canônica, por exemplo. É o mais fácil, né? Calcula o polinômio característico, né? Esse polinômio vai dar uma função de grau 2. Calcula as raízes desse polinômio, você percebe então que esse polinômio ele tem duas raízes reais e distintas. Portanto, a multiplicidade algébrica de cada autovalor é 1. Eu tenho o autovalor 2 e o autovalor 6. Multiplicidade algébrica de cada autovalor é 1. Antes do teorema que eu acabei de enunciar, você já sabe, a priori, das aulas passadas, que se você tem um autovalor, uma transformação linear, tal que os autovalores são todos distintos, né? Então, e você tem dois autovalores que é igual à dimensão do seu espaço vetorial, né? Da sua transformação, então
essa transformação é diagonalizável, certo? Então a gente já sabe a priori, utilizando a teoria das aulas passadas, que essa transformação é diagonalizável, porque eu tenho um espaço vetorial de dimensão 2 e eu tenho dois autovalores distintos. Portanto, essa transformação ela já é diagonalizável. Isso eu já sei utilizando a teoria das aulas passadas. Utilizando o teorema que eu acabei de enunciar, vamos calcular a dimensão de cada subespaço vetorial associado a esses autovalores. Bom, utilizando tudo que a gente já sabe de álgebra linear, eu já sei a priori que esses espaços têm dimensão 1, tá certo? Mas vamos lá fazer com mais detalhes. Autovetores associados a lambda igual a 2. Muito bem, lambda igual a 2 é um autovalor, então eu tenho que achar soluções desse sistema linear aqui. Bom, esse sistema linear posso escrever como sendo o que está aqui embaixo, né? E, portanto, trivialmente você resolve esse sistema e você percebe que o subespaço vetorial, que é o conjunto de solução desse sistema, é da forma menos 2y e y, e y ele é um número real. Obviamente que isso aqui é um subespaço vetorial gerado pelo vetor menos 2 e 1, e, portanto, isso aqui tem dimensão 1. Tá? Então, a multiplicidade algébrica deste autovalor é 1, e a dimensão do subespaço vetorial associado a este autovalor, subespaço vetorial dos autovetores, é igual a 1. Portanto, a multiplicidade algébrica e geométrica deste autovalor é igual. Autovetores para lambda igual a 6, que é o segundo autovalor, né? Isso aqui é um autovalor, então os autovetores são os vetores que satisfazem esse sistema linear que eu escrevi aqui abaixo. Trivialmente você resolve esse sistema. Esse é um sistema 2x2, né? Então a solução é da forma 2y e y de y número real. Isso é um subespaço vetorial gerado pelo único vetor, que é o 2 e 1, que tem dimensão 1. Portanto, a dimensão desse subespaço vetorial dos autovetores associados a este autovalor é 1. Ou seja, a multiplicidade algébrica é igual à multiplicidade geométrica deste autovalor. Isso acontece para os dois autovalores e, portanto, a minha transformação linear ela é diagonalizável. Certo? Um segundo exemplo. Vejamos um exemplo de uma transformação linear que não é diagonalizável. Considere T uma transformação linear de R3 para R3, cuja matriz em relação à base canônica é esta matriz aqui. Vamos ver que essa transformação linear ela não é diagonalizável. Bom, para que ela não seja diagonalizável, alguma coisa tem que furar nesse teorema, né? E a gente vai ver que a multiplicidade algébrica de cada autovalor não coincide. Nem todas as multiplicidades algébricas coincidem com as multiplicidades geométricas dos autovalores. Bom, a primeira coisa que você faz é calcular o polinômio característico. Você calcula o polinômio característico dessa matriz. Esse polinômio eu posso fatorar, como sendo 3 menos lambda ao quadrado, menos 1 menos lambda. Você percebe que lambda igual a 3 é um alto valor e lambda igual a menos 1 é outro alto valor. Isso aqui é um polinômio de grau 3, então tem 3 raízes, né? E lambda igual a 3 é uma raiz repetida, ou seja, lambda igual a 3, o alto valor 3, ele aparece duas vezes como raiz desse polinômio característico e, portanto, a multiplicidade algébrica de lambda igual a 3 é 2. A multiplicidade algébrica de lambda igual a menos 1 é 1, porque ele aparece somente uma vez como raiz desse polinômio. Certo? Muito bem, para ser diagonalizável, eu preciso calcular a multiplicidade geométrica de lambda igual a 3 e lambda igual a menos 1.
Então vamos lá. Autovetores para lambda igual a 3. São os vetores em R3 que solucionam esse sistema. Certo? Esse é um sistema linear que eu escrevi aqui abaixo. E aí você resolve. Essa informação aqui diz que Z tem que ser 0. E, bom, para ser 0, aí você percebe então que quando Z é 0, que é a informação da terceira linha, Y também tem que ser 0 e, portanto, X fica livre. E aí eu sei que o conjunto de solução desse sistema linear ele é o subespaço vetorial gerado, né, por este único vetor aqui, 1, 0, 0. Porque X pode ser qualquer. Isso aqui é um subespaço vetorial de dimensão 1. E, portanto, a multiplicidade algébrica de 3 é igual a 2, que a gente acabou de ver, né, no slide anterior. Mas a multiplicidade geométrica é menor, é igual a 1. A dimensão do subespaço vetorial de autovetores associados a este alto valor, ela é estritamente menor que 2. E aí eu já sei que essa transformação linear ela não é diagonalizável. Certo? Não é diagonalizável. Ok, pessoal. Eu vou iniciar aqui. A gente acabou então a teoria, né, para a nossa terceira prova. Eu vou iniciar aqui a aula de revisão, tá certo? Eu vou resolver aqui 2 exercícios da lista. E na próxima aula a gente continua essa aula de revisão, tá bom? Essencialmente eu quero fazer 2 exercícios nessa aula. O primeiro exercício aqui é muito simples. Está relacionado a simplesmente o cálculo de autovalores e autovetores, né? Então vamos lá. Vamos começar de coisas simples para as coisas mais complicadas, né? Seja T uma transformação linear de R2 para R2, uma transformação dessa forma. Ele pede para você mostrar que lambda igual a 2 é um alto valor de T e o subespaço de autovetores associados a este alto valor é esse subespaço aqui, de dimensão 1. Né? Resolução. Como a gente sabe, para você calcular alto valor, você tem que calcular o polinômio característico. Então, você tem uma transformação. Uma sugestão é que você sempre coloque uma base canônica para você calcular a matriz de transformação, né? Para ficar mais fácil. Então você pega a alfa base canônica, calcula a matriz de transformação, que é essa matriz aqui, e vai e calcula o polinômio característico. O polinômio característico é uma coisa super simples aqui, vai ficar esse polinômio de grau 2. E aí você percebe que lambda igual a 0 e lambda igual a 2 são os únicos autovalores dessa transformação. Certo? Para lambda 1 igual a 2, você tem esse sistema, né? E a solução desse sistema são os autovetores. Então, os autovetores são da forma xy, que satisfaz essa condição aqui. E, portanto, os autovetores são da forma x, 2x, onde x é um número real, mostrando que ele pediu para você calcular, certo? Segunda questão, mostra que a matriz é diagonalizável, essa matriz aqui. Bom, primeira coisa, calcular o polinômio característico. Você vai e calcula o polinômio característico. Isso aqui vai dar um polinômio de grau 3. Você fatora. Uma forma de que eu sempre faço fatorar é você achar uma raiz e depois tentar dividir esse polinômio por lambda menos a raiz. Então, é fácil ver que quando você... 2 é uma raiz. E portanto, você divide esse polinômio por lambda menos 2. Quando você faz essa divisão, você consegue calcular o polinômio característico como sendo lambda menos 2 vezes menos lambda ao quadrado mais 10 lambda menos 16. Certo? E essa parte aqui é uma função de grau 2.
tem duas raízes, né? 2 e 8. E aí você fatora P lambda como sendo lambda menos 2 ao quadrado, 8 menos lambda. Então a gente observa que essa matriz, ela tem... Desculpa, pessoal, porque eu ainda estou um pouco gripado. Esta matriz, ela tem esse polinômio característico que tem 3 raízes, onde 2 raízes são repetidas. Lambda igual a 2, que é um alto valor, ele aparece 2 vezes como raiz do polinômio. E lambda igual a 8 aparece somente uma vez. Né? Portanto, a multiplicidade algébrica de lambda igual a 1 é igual a 2. E a multiplicidade algébrica do segundo alto valor é igual a 1. Para ser diagonalizável, a multiplicidade geométrica para cada alto valor tem que coincidir com as multiplicidades algébricas. Então, para isso, eu preciso calcular a dimensão dos subespaços vetoriais para cada alto valor. Né? Análise dos autovetores para lambda 1 igual a 2. Eu quero achar vetores x, y, z que satisfaz essa igualdade. Certo? Onde essa matriz é a identidade. Né? O sistema 11 eu posso escrever como sendo dessa forma, obviamente. Né? Passo esse cara para cá. E, bom, escrevendo o sistema 11, igual esse aqui, né? Em termos de matriz aumentada, você pode solucionar esse sistema utilizando o método de escalonamento. Né? Então, a forma escalonada reduzida da matriz aumentada é essa matriz aqui. Né? Ela não está escalonada, mas aí você escalona e você percebe então que o sistema equivalente a 11, quando você faz o escalonamento, vai ficar igual a x mais y mais z igual a 0. Ou seja, x tem que ser igual a menos e menos y, e y e z são variáveis livres, tá certo? Bom, só ressaltando, pessoal, que vocês podem resolver esse sistema aqui da forma como vocês desejarem, tá? Eu simplesmente fiz o método aqui de escalonamento. Então você soluciona esse sistema, e a solução desse sistema são vetores x, y, z que satisfaz essa igualdade. Muito bem, isso é um subespaço vetorial, que é esse subespaço aqui de dimensão qual? Quem é a dimensão desse subespaço? Eu tenho aqui y e z, dois vetores que são livres. Isso aqui tem dimensão 2. Né? Repare o seguinte, eu posso escrever menos e menos lambda e yz como sendo uma combinação linear de dois vetores. Menos 1, 0 e 1 e menos 1, 1 e 0. Então eu posso escrever isso aqui como combinação linear desses dois vetores. Então qualquer autovetor ele é combinação linear de dois únicos vetores. Portanto, o subespaço vetorial de autovetores associados a lambda 1 é esse subespaço aqui de dimensão 2. Tá certo? Lembra que lambda 1 é 2. Né? 2 tem multiplicidade algébrica 2 e a gente achou que esse subespaço aqui de autovetores associados a este alto valor é 2. Então, até agora, a multiplicidade algébrica do alto valor, do primeiro alto valor, coincide com a multiplicidade geométrica. Então, pode ser que a minha transformação ainda seja diagonalizável. Né? Mas eu preciso verificar o segundo alto valor. O segundo alto valor tem multiplicidade algébrica 1. Então, para ser diagonalizável, a multiplicidade geométrica, ou seja, a dimensão do subespaço de autovetores associados a este alto valor, tem que ter dimensão 1. Vamos verificar se isso é verdade ou não. Eu quero achar os vetores que estão em R3 que resolvem esse sistema, que é equivalente a esse sistema aqui 12. Tá? Pois é um sistema linear, homogêneo, e você pode escrever esse sistema 12 dessa forma, certo? E aí você resolve esse sistema e você percebe que a única solução para esse sistema vai ser igual a x igual a y igual a z. Portanto, o
as soluções desse sistema, ou seja, os autovetores associados a lambda 2, né, são vetores da forma x, y, z, onde x igual a y igual a z. Ou seja, o autovetores associados a lambda 2 vai ser igual, né, vai ser vetores da forma x, y, z, onde x é igual a y igual a z. Né? Ou seja, V lambda 2 ele é o subespaço vetorial gerado por esse único vetor aqui, portanto tem dimensão 1. Como a multiplicidade algébrica de lambda 2 é 1, e a multiplicidade geométrica é 1, então, do item anterior, eu concluo que a minha matriz ela é diagonalizável. Essa matriz aqui, ela é diagonalizável. Ok, pessoal, que a gente continua essa aula de revisão na aula que vem, né, na quarta-feira. Ok? Um abraço e até quarta.